Sejam bem-vindos ao nosso portal. O nosso portal existe para apresentar periodicamente temas ou tópicos voltados para a engenharia, principalmente mecânica e elétrica. Então, se você é um admirador da tecnologia e da engenharia, aqui é o seu lugar, tá bem? Ok, hoje nós vamos apresentar, vamos tentar definir lubrificantes autoadaptativos no contexto da tribologia inteligente, tá? Antes de continuar, porém, eu gostaria de convidar você que chegou até aqui o nosso canal, que se inscreva no nosso canal, dê essa ajuda, se puder também, deixa seu like e assista os nossos outros vídeos para você ter uma sequência do que nós estamos apresentando, tá bem? Ok, nessa tribologia inteligente, nós vamos tentar nesse vídeo, resumidamente, explicar esses lubrificantes autoadaptativos, lembrando que isso é uma tecnologia que ainda está em análise, em estudo no mundo todo, não é uma coisa consolidada, tá? A autolubrificação. Ok? Antes de continuar, porém, a falar de tribologia inteligente, ora, vamos falar o que é tribologia. Primeiramente, vamos explicar o que é tribologia, né? Então, a tribologia, como mostra aqui a figura, ele é o campo da engenharia que estuda o atrito, o desgaste e a lubrificação. Porque se existe atrito, existe desgaste. Se existe desgaste, tem que haver lubrificação. Então você tem um tribossistema lubrificado aqui. Por que lubrificado? Porque ele não é seco, ele tem lubrificante aqui no meio. Pois bem, aqui você tem uma força normal, um corpo 1, corpo 2, com uma película de lubrificante aí no meio. Então essa figura apresenta um tribossistema lubrificado, tá? A importância da tribologia, ela se reflete em diversas indústrias, por exemplo, manufatura, aeroespacial, em que seus dispositivos mecânicos são fatores críticos, que se falharem, você vai ter problema na sua indústria, tanto na automotiva como na manufatura. Então você imagina na aeroespacial, né? Pior ainda, tá bem? Então, antes de continuar, já explicamos o que é tribologia, agora vamos falar um pouco dessa palavra tribologia. Ela tem suas raízes no grego, então ela deriva de tribos, que significa fricção ou desgaste, e o sufixo logia vem do grego logia, que significa estudo ou ciência. Então você imagina. Então, pois bem, então tribologia é o estudo da fricção ou desgaste. Fricção é o estudo da fricção e o desgaste. Não, aí você fica na dúvida, por que lubrificação? Então vamos lá. Literalmente, a tribologia é chamada de estudo da fricção, desgaste e lubrificação. Por quê? Porque o mundo acadêmico podia ter chamado de estudo da fricção e desgaste. Mas se você não complementa com lubrificação, que é a solução para o desgaste que vem da fricção, ficaria sem sentido, tá? Então hoje no mundo acadêmico ela é entendida como estudo da fricção, desgaste e lubrificação. É a ciência que estuda isso aí, a tribologia, tá? Só para ter uma definição mais clara. Então, quais são os desafios da nossa lubrificação convencional que nós temos hoje? Hoje nós temos a nossa lubrificação convencional ou através de graxa ou através de óleos, tá bem? E frequentemente esse tipo de lubrificação que nós estamos vendo aqui, ele apresenta limitação em ambientes dinâmicos e variáveis, dinâmico, carga variada, temperatura variada, eles são muito afetados por isso. Entre os problemas mais comuns que esses lubrificantes, que esse tipo de lubrificação convencional sofre, nós temos, por exemplo, alteração de temperatura, né? Quando altera-se a temperatura, tanto o óleo como a graxa, eles podem mudar drasticamente, eles podem se alterar, né? Isso afeta a viscosidade, afeta a eficiência e tudo mais, tá? Então esse é um dos primeiros problemas enfrentados por essa lubrificação convencional. Um segundo problema é a variação de carga. Imagina um mancal com uma determinada carga e muda o peso da carga e transmite para o mancal. Então, sob diferentes condições de carga, a eficiência do lubrificante pode ser comprometida, Pode ser comprometida aqui, tá? No caso de óleo e graxas, tá? Então, uma terceira inconveniência, digamos assim, é a contaminação. Partículas e contaminantes podem reduzir e muito a eficácia da lubrificação tradicional, tá? Por isso que essa lubrificação, ela tende a sair de uso, tá? Então aí vem a lubrificação autoadaptativa. Mas primeiro, vamos ver o que são os lubrificantes autoadaptativos. Nós vamos falar quais os que tem no mercado, não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar o que são os lubrificantes autoadaptativos. Os que tem no mercado ficaria para um outro vídeo, tá? Então, nos últimos anos, os avanços com os materiais inteligentes e a nanotecnologia
né, nos últimos anos, com esses avanços, surgiu uma nova fronteira ali, que dentro da tribologia, em vez da tribologia comum, a tribologia inteligente, ou seja, composta pelos lubrificantes autoadaptativos. Esses lubrificantes autoadaptativos, eles são uma inovação, né, que representa um avanço significativo na direção à tribologia inteligente, que é o foco do nosso papo aqui, tá? Pois bem, os lubrificantes autoadaptativos, eles são formulações avançadas, que possuem a capacidade de modificar suas propriedades físico-químicas em tempo real, em resposta às condições variáveis de operação, como temperatura, carga, né, velocidade de deslizamento ou ambiente químico, ambiente contaminado, tá? Só lembrando rapidamente, existe os lubrificantes adaptativos seco, ou seja, a tribologia inteligente para lubrificante seco ou digamos, lubrificado, ou seja, líquidos, tá? Mas não vamos entrar nisso agora. Pois bem, ainda dentro de nós falamos o que é a lubrificação autoadaptativa, os lubrificantes, né? Nós falamos sobre os lubrificantes autoadaptativos, que são esses daqui, né? Eles são composições que mudam e tal, suas propriedades. Agora vamos ver o que é, na verdade, a lubrificação autoadaptativa, tá? Essa figura aqui é interessantíssima, ela tem uma matriz de uma liga metálica altíssima, de altíssima resistência. Você tem aqui microdensidades de estânio, prata e cobre. Você tem tungstênio, que aqui a parte ampliada vem para cá, você vê aqui óxido de tungstênio dentro dessa matriz de estânio, prata e cobre, e você tem a matriz em si, que é essa M50 aqui, tá? Essa figura, ela apresenta um diagrama do mecanismo de lubrificação autoadaptativa, que pouco se vê hoje nos livros didáticos, tá? É muito difícil você ver isso aqui. Ainda são trabalhos ainda um pouco latentes, tá? Então, da lubrificação autoadaptativa, da interface microporosa, que é essa interface aqui, tá? Da estrutura de matriz M50, que aqui está preenchida, essa estrutura microporosa está preenchida com estânio, prata, né? Está aqui, estânio, prata e cobre. E o óxido de titânio. Você ampliando isso aqui para cá, aqui estaria o estânio, prata e cobre, e dentro dentro dessa estrutura tem a microdensidade, que são as partículas de óxido de tungstênio, que são as responsáveis por quase tudo isso aí. Essa matriz M50 refere-se a um tipo de aço liga que é frequentemente usado em aplicações que exigem alta resistência e tudo mais. Nós não vamos entrar em detalhes na própria matriz, tá? O óxido de titânio, que é esse rapaz aqui, que está aqui composto nessa microporosidade, está presente dentro da estrutura do material M50. Ele funciona como uma fase dispersa cerâmica na matriz metálica, M50. Aqui é a matriz. Ele é introduzido com o objetivo de modificar as propriedades tribológicas, tá? Como, por exemplo, reduzir o atrito, aumentar a resistência ao desgaste ou contribuir para mecanismos autoadaptativos de lubrificação, porque ele se decompõe em partes que se juntam com o desgaste e faz a proteção autoadaptativa. No mecanismo de lubrificação autoadaptativa, mostrado no diagrama, né, a presença dessa estrutura microporosa preenchida com estânio, prata e cobre e ligas metálicas, que são ligas metálicas, né, essa composição aqui, e partícula de óxido de tungstênio. Eles atuam como reservatório, reservatórios aqui de lubrificante sólido e reforço cerâmico. Eles são capazes de liberar os lubrificantes sob certas condições de carga, temperatura, por isso que ele é autoadaptativo, tá? E ele também é capaz de adaptar dinamicamente a interface de contato. Ele se molda para suportar essa esfera de nitreto de silício. Aqui é uma esfera de nitreto de silício, que é um material cerâmico. Então, ele é capaz de se adaptar, tá? A interface adaptada. Outra capacidade dele é de manter desempenho estável e durável, tá? À medida que a temperatura sobe aqui nessa interface de atrito, né, o estânio, a prata e o cobre, junto com o óxido de titânio, eles são removidos. Eles são arrastados daqui, tá? Então é removido das microcovinhas, eles chamam de microcovinhas. Os estudos atuais chamam isso de microcovinhas, e os resíduos de desgaste formados durante o processo de atrito, que aqui forma resíduo de desgaste, eles são continuamente pulverizados, oxidados, aglomerados e compactados sob a ação do atrito. Então eles são arrancados microóxidos,
dos microporos, eles são arrancados, né, sob a ação do atrito, formando finalmente a estrutura de lubrificação, que é formada aqui. Ou seja, ela é autoadaptativa, tá? Pois bem, mudando aqui um pouco a figura, você vê que aqui já é outra figura, essa estrutura de lubrificação que eu falei no vídeo, no slide anterior, que modifica, essa estrutura, ela inclui principalmente a camada de lubrificação, tá? Tá vendo aqui a camada de lubrificação, formada na superfície, e a camada de compactação, tá vendo aqui? Com granulações menores, a camada de compactação. Então, a lubrificação, a camada de lubrificação, que é essa camada aqui de cima, ela é composta aqui, tá vendo? Ó, por óxidos, que são os pontos azuis, ela é formada pelo o óxido de titânio e é formada pelo estânio, prata e cobre, tá? Então, essa camada de lubrificação, ela é rica em estânio, prata e cobre e óxido metálico. Os óxidos metálicos são esses pontos azuis. Esses óxidos metálicos são óxidos que se desprendem do material, né? Então, essa camada é rica nisso aí e pode aumentar o desempenho tribológico do material de forma eficiente. É esquisito falar isso, mas é verdade. Já a camada de compactação, ela sofre um comportamento de refino de grãos. Nós estamos vendo aqui os grãos mais refinados, tá? Os grãos refinados, ela sofre um refino de grão e possui alta resistência que desempenha a função de suportar a camada de lubrificação. Está vendo aqui os grãos? Pois bem, indo para frente aqui. O sistema em análise, né, esse sistema que nós estamos analisando aqui, ele demonstra um comportamento de lubrificação autoadaptativo, porque isso aqui vai se adaptando de acordo com pressão e temperatura. Isso em uma ampla gama de carga devido à adição de nanopartículas de óxido de tungstênio, que são essas ampliadas aqui, essas partículas aqui, que estão aqui dentro dessa camada, tá? Então, devido à adição de nanopartículas de óxido de tungstênio ao nanolubrificante, às partículas de nanolubrificante. Essas nanopartículas de óxido de tungstênio, elas se incorporam à superfície desgastada. À medida que vai se desgastando, ela se incorpora, criando uma camada de lubrificação composta. Aí ela vem composta pelo estânio, prata e cobre, tá? Que enriquecida com óxido de titânio. Então essa camada aqui você vê ampliada. Vamos trazer ela aqui, ela ampliada. Ela está ampliada aqui, tá vendo? Isso aqui é isso ampliado, tá? Então ela é enriquecida com óxido de titânio, que são esses aglomerados amarelos aqui. Então ela é enriquecida com isso aí, tá? Essa camada de lubrificação autocriada, tá? A alta resistência dessa nanopartícula de óxido de tungstênio fortalece essa camada, a alta resistência fortalece essa camada de lubrificação e permite que ela mantenha a sua integridade mesmo sobre altas cargas, resultando em função de lubrificação excepcional, tá? Uma coisa que eu quero lembrar aqui, apesar do nosso tempo ser curto, é que a discussão para explicar essa lubrificação autoadaptativa aqui está sendo toda usada até aqui, sobre tribossistemas secos, tá? Já que os tribossistemas lubrificados, eles dependem de lubrificantes como graxas e óleos. E nós não estamos falando, nós estamos falando de tribossistemas secos aqui, tá? Pois bem, nós chegamos ao final do nosso vídeo e essa explicação aqui, ela é importante porque no próximo vídeo ou em outros vídeos nós vamos detalhar. Num vídeo só não dá para você entrar no detalhe dessas camadas, mas eu só queria transmitir para vocês que está em estudo isso aqui, que já existe em laboratórios e em alguns cantos fazendo teste das lubrificações, dos lubrificantes autoadaptativos, tá? Então, gente, muito obrigado se você chegou até aqui, está assistindo até aqui. Eu fico até curioso para saber o que vocês acham do futuro desses lubrificantes autoadaptativos, tá? Então, deixa a sua opinião, não se esqueça de se inscrever, tá? E para não perder outros vídeos, porque eu acho que nós vamos falar mais um pouco dos lubrificantes autoadaptativos com outra visão, tá? Aqui nós tentamos explicar o micro que acontece dentro dos lubrificantes autoadaptativos, mas nós podemos também fazer um outro com a visão mais macro, para ficar mais prático, tá? Então, um grande abraço para vocês, eu espero vê-lo no próximo vídeo, tá? Deixa seu like, não deixa de participar da gente. Tchau!